Você acha que manda na sua vida ou existe alguma coisa maior por trás das suas escolhas? Já percebeu isso? Mas se você não sabe, fique comigo até o final para entendermos por que muitas vezes nos sentimos impotentes diante das nossas decisões. Olá, gente querida! Sejam muito bem-vindos ao canal Harmonia Interior. Meu nome é Marley e é com alegria que iniciamos mais esse encontro. Hoje nós vamos falar sobre o livre-arbítrio, abordado por diferentes pensadores. Qual o papel do livre-arbítrio na nossa jornada espiritual ou existencial? Bem, para o homem comum, mais simples que a maioria da humanidade, o livre-arbítrio é a capacidade humana de tomarmos decisões livremente. É fazer escolhas entre diferentes opções de ação por nós mesmos, sem ser determinado exclusivamente por forças externas, como a influência de pessoas próximas a nós, que são influências físicas, sociais ou divinas. Se temos livre-arbítrio, então somos moralmente responsáveis por nossas ações. Vocês concordam? Porém, a grande questão é: até que ponto nos sentimos livres para decidir o rumo de nossas vidas? Inclusive, alguns dizem com arrogância: sou eu que mando na minha vida, não aceito palpite de ninguém. Aí vem a vida e lhe dá uma rasteira. O inesperado acontece e o arrogante perde o rumo do seu caminho. Ele desmonta e percebe que foi golpeado. Vocês já viram isso acontecer? Quantas vezes, né? A pergunta-chave é: essa liberdade é absoluta ou estamos condicionados por forças além da nossa compreensão? Ou ainda estamos condicionados pela nossa família, pela nossa sociedade ou pela religião? Ou por aquilo que a gente crê que é verdadeiro ou que é correto? O que vocês acham? Temos mesmo o poder de decisão nas nossas mãos? Outra questão a ser analisada é a seguinte: como o livre-arbítrio se relaciona com a nossa missão de vida? Será que temos mesmo essa missão particular de verdade? Fica aí a reflexão. Analisem. Vamos ver então o que esses personagens da história têm a nos dizer. O primeiro deles é a visão de Platão. Platão, ele foi um dos filósofos mais influentes da história ocidental. E as suas ideias sobre o livre-arbítrio estão profundamente ligadas ao dualismo entre o mundo sensível e o mundo das formas. Ou seja, no famoso mito da caverna, Platão nos mostra que a maioria das pessoas vivem aprisionadas em um mundo das sombras, sem ver a verdadeira realidade. E o livre-arbítrio, para Platão, só se torna possível quando o indivíduo desperta da ilusão e busca o conhecimento fora da caverna, no mundo das ideias, as verdades eternas. Ele dizia: quanto mais uma pessoa conhece a verdade, mais livre ela é para escolhas realmente justas e sábias. Assim, o livre-arbítrio platônico está profundamente relacionado ao desenvolvimento da sabedoria e à capacidade de se libertar das correntes da ignorância. Para Platão, o exercício do livre-arbítrio está em nossa capacidade de buscar o bem e a verdade superior. Só aí somos verdadeiramente livres. E você, eu te pergunto, já saiu da caverna? Ou você vive ainda no mundo das sombras, da ignorância? Me responda aqui embaixo depois. A segunda visão é de Helena Petrovna Blavatsky. Fundadora da Teosofia, ela foi uma das mais importantes pensadoras espirituais do século XIX. Em seus escritos, especialmente a Doutrina Secreta, ela explorou o conceito de karma, reencarnação e o livre-arbítrio.
Para Blavatsky, o livre-arbítrio é real, mas não absoluto. Ele é condicionado pelo karma, ou seja, pelas ações passadas, tanto nesta vida quanto em vidas anteriores. Ela acreditava que o ser humano pode transcender padrões negativos através do autoconhecimento e do esforço espiritual. Blavatsky dizia: tudo é consequência de nossas ações, ou seja, ação-reação. Temos a capacidade de escolher o nosso caminho e evoluir espiritualmente, segundo ela. Cada ser humano é o criador do seu próprio destino, pois as escolhas que fazemos ao longo das nossas vidas moldam a nossa jornada espiritual. O livre-arbítrio, então, para HPB, nos permite romper com ciclos kármicos ou negativos e avançar rumo à iluminação. Mas isso requer autoconhecimento e muita disciplina. Você está atento a isso? Você já assumiu a sua responsabilidade? Responsabilidade pelos atos, pensamentos e pelas palavras. Esse assunto nós já exploramos em vídeos anteriores. Quem não viu, volta lá. Falamos sobre a reencarnação, o karma e o dharma. E aí está subentendido o livre-arbítrio. A terceira visão é do mestre Jalkul, o mestre tibetano, que foi uma entidade espiritual que, segundo a teosofia, trouxe ensinamentos espirituais avançados por meio de Alice Bailey, que deu continuidade ao trabalho da própria Blavatsky. Para o mestre tibetano, o livre-arbítrio está relacionado à capacidade de ver com clareza a vida, tanto do ponto de vista do espírito quanto do ponto de vista da matéria. E isso ocorre quando cessa a dualidade em nós. E esse assunto é longo demais e muito complexo, pois teremos que entrar justamente no caminho do discipulado, o caminho do iniciado. E nós não vamos tocar aqui, futuramente, provavelmente. Resumindo, então, de uma forma sintética, quanto mais evoluímos, mais somos capazes de exercer o livre-arbítrio de maneira consciente. Uma de suas principais ideias é que o verdadeiro livre-arbítrio não é sobre fazer o que queremos, mas sim escolher servir à humanidade, em harmonia com o plano espiritual maior. E isso só acontece quando nós deixamos o egoísmo do nosso eu inferior para trás. Quanto mais a nossa vontade se alinha ao propósito divino, mais nos tornamos verdadeiramente livres, porque a nossa vontade se harmoniza com o amor maior. A verdadeira liberdade, segundo o tibetano, só é alcançado quando passamos a ser altruístas, ou seja, vivemos para servir. E você, já atingiu esse estado? Me responde aqui, eu gostaria de saber. E fica aí a reflexão. A quarta visão é de Carl Jung, o famoso psicólogo suíço, que ofereceu uma perspectiva interessante sobre o livre-arbítrio. Ele acreditava que muitas das nossas escolhas são influenciadas por conteúdos inconscientes, tanto individuais quanto coletivos. Jung afirmava que à medida que nos tornamos mais conscientes dos nossos impulsos inconscientes, podemos exercer um maior grau de livre-arbítrio. Dentro do processo de individuação, ou seja, integrar os conteúdos inconscientes à nossa consciência, nos torna mais capazes de fazer escolhas autênticas e livres. Até que você se torne consciente do inconsciente, ele dirigirá a sua vida e você chamará o livre-arbítrio de destino. E por fim, uma visão religiosa. Em muitas tradições religiosas, o livre-arbítrio ele é importante para entender a moralidade, o pecado e a redenção. Por exemplo, no cristianismo,
O livre-arbítrio é frequentemente associado à ideia de que as pessoas são livres para escolher entre o bem e o mal, sendo responsáveis por seus atos diante do Altíssimo. Embora cada um desses mestres pensadores e até a religião tenha abordado o livre-arbítrio de uma maneira diferente, todos parecem concordar em um ponto em comum: que o livre-arbítrio é a oportunidade de evoluir espiritualmente, seja através ou da sabedoria, do serviço à humanidade ou de integração do inconsciente. Então, quanto mais conscientes estamos das nossas motivações internas, mais livre-arbítrio podemos exercer de forma plena, alinhada com a realidade superior, seja essa realidade chamada de ideia, de karma, inconsciente ou plano evolutivo. Pessoal, depois de tudo que foi dito, eu gostaria de dar o meu parecer sobre o livre-arbítrio. Eu, particularmente, não acredito no livre-arbítrio. Por quê? Eu vou justificar de uma maneira bem simples. Se a gente vem cada vida disposta a passar tudo aquilo que predeterminamos, porque nós escolhemos o nosso desafio naquela determinada vida, nós podemos o quê? Simplesmente fazer o nosso melhor. Se a gente não faz o nosso melhor, a gente volta e volta e volta. Por quê? Porque no fundo, nós temos que acertar. Então, se temos que acertar, onde é que fica o livre-arbítrio? Na verdade, eu enxergo o livre-arbítrio a gente poder errar quantas vezes forem necessárias, porque no final das contas, ou no frigir dos ovos, temos que acertar. Enquanto isso não é possível, a gente vem e vem e vem, então aí está a nossa grande libertação, é fazer a coisa certa. E fazendo a coisa certa, estamos alinhados com o Pai. Então, para nos alinhar com o Pai, é necessário o quê? Errarmos muitas vezes. E onde é que fica o nosso livre-arbítrio se temos que acertar? Então é isso, gente. Eu acredito que só terá um livre-arbítrio aquele que realmente conquistar o quê? A libertação, ou seja, aquele que se iluminar, aquele que decidir trilhar pelo caminho do bom, do belo, da harmonia, do amor, da sabedoria. E é isso. E o que você acha? Me conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber como você pensa e o que você pensa. Chegamos ao final do nosso encontro. Obrigado por estar aqui comigo hoje. Foi maravilhoso estar na sua companhia. Se você não é inscrito, inscreva-se para receber os nossos próximos vídeos, que são feitos com muito carinho. Fiquem bem, na paz e até o nosso próximo encontro. Beijo no coração, gratidão. Fui!